Então, sem mais delongas, vamos à palavra desta manhã. Feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Nessa manhã fria, essa manhã também especial, que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que você escolheu estar com a sua família da fé. Eu quero te dar mais um minuto e meio, para você eliminar os ruídos que podem competir com a tua atenção, competir com a voz de Deus, na verdade, pela sua atenção. Diga agora ao Senhor as expectativas do seu coração para uma manhã como essa. E permita que Ele fale já desde este momento contigo. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor tem algo tão especial para cada povo, para cada filho e filha do Senhor. E eu sei que o teu mover é tudo aquilo que uma igreja precisa para avançar, para se mover. Nos movemos, andamos na velocidade da nossa obediência e nós estamos dispostos a ouvir e obedecer a Tua palavra. E por isso, nessa manhã eu oro, Senhor, faz de novo. Ontem o Senhor se moveu com tanta liberdade. Ontem o Senhor nos deu tantas direções nesse lugar. E eu clamo, faz de novo. Não apenas faz de novo, mas faz o novo. Eu sei que tem algo especial para o coração dos teus filhos que estão aqui nesta celebração, que escolheram este momento para acordarem, se trocarem e mesmo em meio a uma manhã gelada como essa, vieram com um coração incendiado pela tua presença, querendo ouvir a sua voz. E por isso agora nós oramos para que toda distração, todo ruído externo seja eliminado. Que nada venha competir com a sua voz pela nossa atenção. Nós nos concentramos agora naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor quer falar. Eu peço, Espírito de Deus, se mova com liberdade, com liberdade. Não há nada fabricado, não há nenhuma tentativa de manipulação emocional ou de estratégia humana. Nós te damos total liberdade. Espírito de Deus, vem sobre nós e faz com que filhos e filhas do Senhor saiam daqui vencedores, guerreiros, vitoriosos, com uma mentalidade de vencedores, para que possam avançar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E por isso eu já celebro o Teu nome, por tudo aquilo que eu já sei que o Senhor fará. Essa é a minha oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Quando Deus te chama para vencer, quando Deus te chama para vencer, é o tema desta manhã. Eu sei que, de repente, para você que já se encontra com uma postura de perdedor, passando por dias difíceis e muitas vezes quase entregando os pontos, quase jogando a toalha, quase desistindo de vencer. Uma afirmação como essa, muitas vezes ela tem o efeito reverso. O que deveria fazer o teu coração vibrar, o que deveria fazer o teu coração acreditar, na verdade gera mais um bloqueio, mais uma tentativa de se blindar contra a frustração. Por que nós somos assim? Eu acabei de perguntar para você,
Vamos usar um exemplo, por exemplo, dos esportes, já que está tão em alta, já que estamos em clima de Copa do Mundo, que é tão importante para o brasileiro. O brasileiro vem machucado quanto a sua seleção nacional. Fazem anos que o Brasil traz amargas decepções e frustrações. Você que gosta de futebol, eu gosto muito, eu gosto de estar sempre antenado, assistindo, vendo. Há um claro distanciamento da seleção brasileira, que era tão amada por todos, com o brasileiro. E hoje eu percebo que, por mais que existam alguns entusiastas, a grande maioria se encontra assim. Quando eu acabei de perguntar, e aí, você está acreditando? Não estou acreditando, não. Mas por que não? Porque eu vou me iludir de novo. Porque eu vou me frustrar de novo. Eu, como torcedor, vou torcer e não vai dar certo. E é a mesma coisa que acontece quanto às vitórias da nossa vida. Nós sabemos que ao gerar expectativas, e muitas vezes aquela realidade não vir de encontro à nossa expectativa, a vitória que estávamos esperando não chega, qual que é o nosso sentimento? Frustração. E o que nós começamos a fazer ao longo da jornada? O que nós começamos a fazer ao longo da vida? Eu me fecho para as expectativas. Eu começo numa tentativa de não me iludir. Eu começo a não crer que eu possa vencer. E se alguém fala que eu vou vencer, isso muitas vezes me ofende. Porque quem é você para falar que se eu vou vencer? Quem é você para tentar dizer que eu posso? Eu já vivi demais, pastor. Eu já andei muitas milhas nesta jornada da vida para saber que não é tão bonitinho quanto vocês estão falando. Eu já me machuquei demais. Eu já criei demais que o milagre podia chegar. Eu já criei demais que eu podia vencer e não aconteceu. Eu não vou me frustrar de novo. É assim ou não é? Quem sabe quando eu já comecei, Deus te chama para vencer. Esta foi a tua primeira sensação. Não vem de novo. Sabe, existe um fato que não pode ser mudado. Sim, no mundo nós enfrentaríamos aflições. Jesus já nos diz, nem tudo daria certo porque estamos em Cristo. Entretanto, este próprio Jesus, ele também nos dá algumas orientações sobre um povo que não é chamado para a vitória, mas a partir da vitória. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele diz que nós já somos mais que vencedores. E aí fica uma dúvida, fica uma questão no ar. Parece um paradoxo. Se nem tudo vai dar certo, como que eu posso ser mais que vencedor? Algumas coisas nós começamos a refletir sobre isso. Se ele diz que eu já parto de um princípio, que eu já parto de uma posição de vencedor, como que então nem tudo na minha vida dá certo? Por quê? Nem todas as coisas que eu planejo acontecem, nem tudo que eu quero funciona. É porque a nossa mentalidade, nosso entendimento de vitória precisa mudar. Quando Jesus nos trata como vencedores, quando Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que nós já somos mais que vencedores, ele não conclui a sua afirmação dizendo que somos mais que vencedores porque somos extremamente sonhadores e capazes de conquistar tudo aquilo que queremos. Não é isso. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que nós já somos mais que vencedores, mas ele tem uma complementação. Ele diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. E aqui, quando eu começo a ter esse entendimento, tudo muda. Porque quem é este que me amou e se entregou por mim? Jesus. E o que esse Jesus falou acerca das questões da vida, as circunstâncias difíceis, os dias maus? Ele diz, eles são necessários. Eles virão. Mas o que ele também diz? Ele diz, tenham ânimo. Tenham ânimo, ele diz, eu venci.
Ele diz: eu venci. Este vencer já nos mostra que, sim, eu e você nem sempre vamos viver da forma que queremos, do jeito que queremos, e teremos capacidade para só viver de vitória em vitória e de beleza em beleza. Mas ele diz: eu venci. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando estas não se amoldam ao nosso padrão, mesmo quando estas não parecem de imediato ser vitória para nós. Ele não perdeu o controle jamais. Ele diz: eu venci. E se Ele falou que Ele venceu, para mim basta. O que Ele nos promete não é uma ausência de problemas, mas Ele nos promete uma companhia, porque ao subir aos céus, você aprendeu nas últimas semanas, Ele diz: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai e Ele enviará o Consolador, e Ele estará em vocês, e Ele diz: para todo sempre, para todo sempre. Ele não nos promete a ausência de problemas, mas Ele promete um Consolador, Ele promete uma presença constante, que mesmo quando as coisas não dão certo de imediato, existe um sustento que não nos deixa cair, que não nos deixa ser abalados, que não nos deixa desistir, que não nos deixa jogar a toalha e entregar os pontos. Um sustento através da sua gloriosa presença. E o que Ele nos ensina é que quem não se abala no dia mau, que quem permanece nesta constância, nesta presença manifesta, nesta presença que te sustenta, mesmo quando as coisas não saem como planejado, o que Ele nos promete é que se está tudo dando errado, que está tudo ruim, é porque não chegou ao fim ainda, porque a última palavra vem dele. Às vezes não vamos entender e vamos dar como derrota aquilo que não era derrota, só não era a nossa vontade sendo realizada. Mas e quando as coisas de fato não derem certo nesta vida? É porque vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado. E enquanto estivermos nesta terra, sim, não vamos ainda experimentar na plenitude tudo aquilo que Ele reservou para nós nas moradas celestiais. Um dia estaremos com Ele para todo sempre. Mas está tudo bem, porque aqui nesta jornada nunca foi sobre o que nós conquistamos materialmente, fisicamente, emocionalmente. A jornada nunca foi sobre o que Ele pode dar, a jornada sempre foi sobre Ele. E se eu estou nele, eu não me sinto derrotado, eu sei que eu sou vencedor, porque Ele me amou primeiro, porque Ele se entregou por mim, porque Ele caminha comigo nos dias mais difíceis, porque Ele enfrentou todos estes dias difíceis e venceu a morte. Então, quando eu estou nele, nada pode me parar, nada pode me fazer desistir, nada pode me fazer abandonar o barco da minha vida e esquecer da jornada linda que Ele ainda tem para mim. Tudo isso parte deste entendimento de quando me torno filho por adoção, através do sacrifício de Cristo por mim, porque agora eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é aquele que vence as minhas batalhas, eu sei quem vai à frente em meio à guerra, e isso muda todo o jogo. Isso muda toda a minha mentalidade. E eu agora começo a encarar a vida e encarar as circunstâncias com um espírito diferente, um espírito renovado, um espírito de guerreiro. Porque eu sei quem luta por mim, eu sei quem é meu Pai, eu sei onde eu estou escondido e eu sei quem me sustenta. E aí eu não preciso evitar as dificuldades, evitar os problemas, eu posso passar por cima deles com outra postura, com outra mentalidade, com outro entendimento. É sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Eu quero que você se desperte, eu quero que mesmo você que estava mais amargurado, você que estava mais triste, abatido diante das dificuldades, dos gigantes que têm se avolumado sobre a tua vida, eu quero que você se posicione hoje e saia daqui nesta manhã com um espírito de guerreiro,
pronto para batalhar, pronto para guerrear e pronto para viver ainda os teus melhores dias, meses e anos na presença dele. Não que as lutas não continuarão vindo, mas você não vai abaixar a guarda, você não vai desistir, porque desistentes nunca vencem. Mas vencedores, você já aprendeu isso, eles nunca desistem. O nosso texto base é 1 Samuel 17. Você conhece muito bem esse texto. Ele já foi representado várias vezes em novelas, filmes, séries. Um episódio muito marcante, muito conhecido da palavra de Deus. É Davi indo para o campo de batalha desafiar o gigante Golias, que estava zombando e amedrontando o povo de Israel. A verdade é que Deus nos chama para vencer. E quando entendemos isso, nós não recebemos apenas inspiração, mas também condições para a vitória. Assim como Davi se deparou com aquele gigante, nós também nos deparamos diariamente com gigantes. Gigantes internos, gigantes externos. Situações que aos olhos dos humanos não se encontram, não encontram soluções. Situações físicas, psicológicas, estruturais, que são grandes demais, obstáculos enormes para superarmos. Gigante é se deparar com algo que você tem que confrontar. Algo que vem até você, vem te confrontar, mas aos olhos humanos você não vê condições de vencer. E quando digo que você tem que confrontar, é porque quando aquele gigante estava diante de Davi, por mais que a mentalidade dele era uma mentalidade de vencedor, nós vamos chegar nisso já já, nós vamos falar um pouco sobre isso, você vai entender o que eu quero dizer com mentalidade de vencedor, com este espírito de guerreiro. Por mais que ele sabia que ele poderia vencer, tudo que ele menos podia fazer, aquilo que não daria certo, verdadeiramente, era fingir que não existia gigante. Porque diante desta paralisia do medo, diante deste medo de expectativas não serem alcançadas e a frustração chegar, alguns desistem e outros desistem com um nome mais bonitinho. Não, eu finjo que não existe, eu finjo que está tudo bem. Eu finjo que eu sou forte, eu finjo que não tem nada para vencer. E você nunca vai vencer um gigante que você não decidiu lutar contra ele. Não adianta você entrar dentro do seu quartinho escuro, do seu eu, e fingir que não tem nada acontecendo. E não dar atenção devida a, de fato, os sentimentos que você está tendo que encarar. As frustrações que está tendo que passar por cima. As lutas diárias que estão crescendo e muitas vezes você está lá com medo de falar sobre, com medo de se abrir, com medo de enfrentar. E a vitória contra estas coisas não se dá apenas pelo extraordinário. Quando eu olho para este texto bem conhecido, eu vejo alguns apontamentos estratégicos que podem nos ajudar para desenvolvermos esta mentalidade vencedora. Para desenvolvermos este espírito de guerreiro e vencermos estas batalhas, esses gigantes que estão vindo contra nós. A nossa experiência aqui começa no versículo 13 do capítulo 17. Os irmãos de Davi foram para a guerra. Ele era o mais novo, os mais velhos foram para a guerra. Enquanto os seus irmãos estavam lá, lutando pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, Davi, como um jovem, apenas apacentava as ovelhas do seu pai. No versículo 13 até o versículo 15, diz o seguinte: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Esse fato ele acontece depois de Davi ter sido ungido por Samuel. Lembra? O profeta Samuel ouve de Deus: Saul foi rejeitado, tem um novo rei que eu quero ungir. Vai lá na casa de Jessé e eu vou te mostrar o próximo rei. Então Samuel pega o seu chifre, coloca óleo, vai para a casa de Jessé. Chega lá, quem que é o primeiro que ele quer ungir já? Porque ele vê o mais velho, o mais forte, Eliabe. E quando ele chama, Deus fala: não é esse.
O homem olha o exterior, eu olho o coração, não é esse. Então, o Jessé apresenta todos os seus filhos, menos o caçula, que estava lá, cuidando das ovelhas. E depois que o profeta diz, mas não tem mais ninguém, não tem mais nenhum filho, ele diz, tem o caçula, está lá. Mas será? É ele mesmo, traz ele aqui. E Davi então é ungido como futuro rei de Israel. Engraçado que o óleo cai na cabeça dele e no outro dia não aconteceu nada. No outro dia não tinha palácio, não tinha coroa, não tinha batalhão armado para cuidar dele, não tinha guerra para vencer. Esse é o sentimento que muitas vezes você quer evitar, porque se sente frustrado. Você vem para o culto, aí a gente fala de vencer, aí você vem aqui na frente, Deus me chamou para vencer, Deus me chamou como um poderoso guerreiro, Deus me chamou para ser um príncipe dele, e você vem aqui no altar, e a intercessão coloca óleo na tua cabeça, e aí você fala, amanhã, minha segunda-feira que me aguarde, eu vou acordar como um rei, eu vou acordar vitorioso, e no outro dia você acorda e está lá, o seu mesmo desafio de sempre, não é o palácio, não é a glória, não é o reinado, é ter que voltar para cuidar das mesmas ovelhas, no mesmo pasto que você já considera chato, que você já considera antiquado. E sim, as coisas, as promessas de Deus não são no nosso tempo. Aqui já é um primeiro insight para você que quer vencer. Quem disse que é do nosso jeito? Quem disse que é no nosso tempo? Quando Deus te chama para vencer, Ele coloca uma convicção no teu coração de que não importa o tempo, não importa quanto vai demorar para a tua jornada, se Ele te chamou para vencer, se Ele te prometeu, vai chegar, vai se cumprir. Só não tenha pressa, faça o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Davi recebe óleo na cabeça, e talvez ele poderia ficar arrogante agora, talvez ele poderia ficar prepotente, então agora eu vou lá já para a batalha, fala para esse Saul aí que ele não é mais rei, joga as coisas na minha conta, eu que vou liderar o exército. Não, volta para o pasto, volta para as ovelhas. E Davi faz o quê? Ele obedece, ele volta para as ovelhas, ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Mas há uma testificação no coração de Davi, Deus me chamou para vencer. E aqui eu aprendo já algo fantástico, que quem é vencedor não abandona aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem é vencedor não abandona aquilo que Deus te chamou para fazer. Perceba que mesmo tendo óleo na cabeça, mesmo sabendo do seu futuro que seria a coroa, a liderança, ele ia para o campo de batalha, fazer o que o seu pai mandou fazer, levar suprimento, ver como seus irmãos estavam, e aquilo não dominava o seu coração. Ele sabia respeitar etapas, respeitar estações, e ele não abandonava aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer no momento. Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para crescer, amém. Mas antes de você crescer lá, você precisa aprender a crescer aqui. Antes de você ser grande lá, você precisa ser grande aqui. Você quer ser vencedor lá fora? Você quer se tornar um homem de sucesso? Você sabe que sucesso algum justifica fracasso no lar. Cadê o teu sucesso na tua casa? Como pai, como marido. O teu sucesso como esposa, o teu sucesso como filho. Estou vendo alguns adolescentes, jovens, que mesmo nesse horário da manhã, que não é muito comum, chegando aqui, vindo, talvez junto com seus pais. Você quer passar numa grande faculdade, você quer ter uma grande, brilhante carreira, você quer se destacar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Cadê o teu sucesso fazendo o básico? Aquilo que os teus pais já te mandaram fazer dentro de casa, nas tarefas domésticas simples do dia a dia. Valorize o que Deus te deu e onde Ele te colocou. Porque quando não valorizamos o que Deus já nos deu, não estamos prontos para desfrutar daquilo que Ele ainda vai nos dar. Já estamos
já estamos nos vislumbrando com o futuro e já dando um recado muito claro a todos que estão à nossa volta, que nos perdemos com a promessa. Porque a promessa aponta para o Deus da promessa. E quando nos perdemos na promessa pela promessa, esquecemos de quem nos deu ela, de quem nos chamou. E por que só queremos obedecer o final e não obedecer a jornada? O melhor da promessa é a jornada com quem nos chamou. A jornada com quem nos prometeu. Valorize. O vencedor não desiste. Ele não abre mão das tarefas que recebeu. E sabe por quê? Porque quem é vencedor é responsável. Eu não conheço um vencedor, um grande campeão, dentro até daquilo que nós conhecemos no mundo físico. Vamos voltar aos esportes de alto rendimento. Eu não conheço um que não seja dedicado. É meu talento. Eu sou tão bom que eu faço que eu não treino mais. Mentira, não existe mais isso nos esportes de alto rendimento. O camarada, porque aquele lá é dedicado e aquele lá ele tem o dom, a aptidão natural. O camarada pode ter a aptidão natural que for. Ele pode ser sim um superdotado. Não existe esporte de alto rendimento sem treino, sem responsabilidade e sem cuidado com o corpo. Mas hoje, no momento que vivemos, não existe. Não existe. Replique isso para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, na verdade, é muito mais real do que aquilo que nós vemos. O que vivemos fisicamente, na verdade, só reflete aquilo que já existe, princípios eternos que já são pré-estabelecidos no mundo espiritual. Então, quanto às lutas que temos que enfrentar na jornada, é a mesma coisa. Só é vencedor quem é responsável. A Bíblia diz no versículo 20, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. A quem mais é dado, mais é cobrado. Como você quer receber mais, se não é responsável nem com aquilo que você tem? Perceba que o Davi, de novo, ele podia se vislumbrar com a promessa, ele podia se vislumbrar com o que Deus tinha chamado ele para fazer, e poderia aqui falar, não, que ovelhas, eu não sou chamado para ovelhas, eu sou chamado para a coroa, para o reinado. As ovelhas aí que encontrem o que fazer, não. Ele tinha responsabilidade. Qual era o chamado dele à época para fazer? Era cuidar de ovelhas? Então eu vou cuidar de ovelhas. E mesmo quando meu pai me manda para uma outra missão, que é levar mantimento e ver como os meus irmãos estão, eu não vou deixar as ovelhas que são minha responsabilidade de qualquer forma. Ainda de madrugada, ele deixa na responsabilidade de outro pastor e vai fazer a sua próxima missão. Meu irmão, isso é revelador para todos nós. Não podemos terceirizar responsabilidades que são entregues a nós. Pais, mães, nós recebemos uma linda responsabilidade da parte de Deus, de educar, de ensinar, de endireitar as veredas e os caminhos para os nossos filhos corresponderem aos propósitos e ao chamado eterno do Senhor. Não terceirize. Eu tenho visto muitos pais terceirizando a responsabilidade, não só da educação, mas principalmente das práticas, disciplinas espirituais e do amor pela presença para a igreja. Temos uma escola hoje que já é uma referência, o Colégio Amor e Cuidado, e eu tenho visto isso na prática, por sermos um colégio cristão, por sermos um colégio que sim, colocamos as nossas crianças para orar, colocamos as nossas crianças para crer no sobrenatural, para aprenderem sobre a palavra, mas aí muitos pais baixam a guarda. Não, lá na escolinha da igreja, lá no colégio, lá na classinha que tem de domingo, eu trago meu filho 2 vezes para ir lá na classinha, ele já está aprendendo sobre Jesus, mas ele não vê o exemplo dentro de casa. Você não senta com ele para falar sobre o reino de Deus, sobre a importância de amar a Jesus acima de todas as coisas, e nem dá o exemplo, porque eles vão se ligar muito mais no que nós fazemos do que no que nós falamos.
E sim, a igreja, sim, o colégio, sim, os teus pastores e os ministérios estão para serem parceiros de vocês, pais. Eu tive uma conversa esta semana muito, mas muito especial com um casal de pais. E eu estava elogiando os 2 filhos deles. E foi tão lindo que nós terminamos aquela reunião com lágrimas nos olhos, dizendo que incrível que Deus está fazendo na vida deles. Meninos que cuidamos desde quando eram crianças e hoje estão se tornando já agora jovens, maiores de idade, tão responsáveis e já tendo notoriedade e autoridade de líderes sobre a casa, sobre os outros adolescentes que estão surgindo. E eu falei, isso só deu certo. E aqueles pais com lágrimas nos olhos nos agradeciam, falavam, pastor, obrigado. Obrigado porque vocês fizeram um trabalho incrível aqui nos adolescentes e os meus filhos estão vivendo. Eu falei, não, nós que agradecemos, porque nós só fomos cooperadores. Não funciona quando a responsabilidade fica só com a igreja. Porque nós apenas auxiliamos a responsabilidade maior de conduzir os filhos a um lugar da presença dos pais. Eu disse a eles, eu agradeço porque hoje eu posso investir na vida dos teus filhos como líderes nesta casa. Porque eles carregam de um depósito que foi vocês que colocaram dentro do coração deles, não os pastores. Existem depósitos que Deus quer colocar dentro dos teus filhos para o futuro que só você pode colocar. Mais ninguém. Mas nós terceirizamos, muitas vezes, para os professores, para os pastores, ou até pior, para os influencers, para as contas do Instagram, para os youtubers da vida. Marido, você quer ganhar muito dinheiro fora, você quer explodir no teu trabalho e ser promovido, mas eu te pergunto, e a liderança da tua casa, como que está? A liderança da tua família, você quer ser promovido e ser líder sobre muitos no teu trabalho, mas e a liderança da tua casa? Não terceirize. Deus deu a você o privilégio da liderança, e o vencedor não foge da responsabilidade. Líder é aquele que toma as rédeas da situação e diz, se está dando errado é por minha culpa que está dando errado. Por que você está terceirizando a responsabilidade que era tua, maridão, de fazer dar certo? Ah, mas só eu então, pastor? É óbvio que é uma cooperação. Mas quando Deus institui uma liderança sobre a casa, qual que é o desejo do coração dele? Não é colocar quem é mais importante, quem é menos importante, de forma alguma. Deus apenas está dando responsabilidades que estão vindo em direção de cada posição de autoridade. Ele fala, mulher, você tem uma responsabilidade. Homem, você tem uma outra responsabilidade. Quando começa a dar errado? Quando ambos deixam as suas responsabilidades e terceirizam para o próximo, para o outro, para os filhos, ou para qualquer um. A liderança é de prerrogativa, é de responsabilidade do homem. Quando não estiver dando certo, é você que precisa dar o primeiro passo em direção ao conserto. É você que precisa dar o primeiro passo em direção à vitória. É você que precisa dar o primeiro passo em direção à resolução. Não terceirize, porque só é vencedor quem é responsável. E quando você despreza o que tem, não está preparado para receber o que quer. Quem é vencedor é obediente também. São instruções básicas que estão claras na palavra de Deus. Se não obedecermos, não vamos vencer. Agora você percebe o porquê muitos, apesar de serem chamados como mais que vencedores, estão desistindo. Porque não é só inspirativo. Não é só você sair daqui com uma motivação, com uma boa palavra e sentindo um arrepio. Tem instruções claras. Não deixar o que é para fazer, responsabilidade, obediência. Olha só, versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu.
Jessé, o pai de Davi, dá uma ordem para ele, e a ordem era: leve mantimento. Versículo 17: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. E quando ele chega no acampamento, antes dele ir bisbilhotar ou ouvir o que o Golias estava falando e até então se levantar para a guerra, ele também tem responsabilidade e também tem obediência. O que seu pai mandou fazer? O pai dele não mandou ele ver se o gigante estava lá. O pai dele não mandou ele ir lá lutar a batalha. O pai mandou levar suprimento. E antes de desafiar o gigante, ele fez o que tinha que ser feito. Ele pegou o suprimento e ele colocou nas mãos do responsável pelos suprimentos. Ele obedeceu à risca cada ordem, cada instrução. Davi só pode então matar o gigante porque ele estava em obediência ao seu pai. Qualquer um poderia levar pães, grãos tostados, mas Davi obedece. Quando seu pai falou: filho, você precisa ir lá, eu vou. Você precisa levar, eu levo. Você precisa trazer um relatório para mim de como seus irmãos estão, eu trago. Ele deixa responsável alguém pelas ovelhas, ele leva os suprimentos, dá na mão de quem precisa dar, vai para o campo de batalha para visualizar como seus irmãos estão e trazer relatório. Perceba que ele não caça a batalha, porque aqui tem um ponto fantástico. Tem gente que está perdendo porque está entrando em batalha que não é sua. Está entrando em batalha que Deus não te chamou para entrar. Davi não caça a confusão. Davi não vai para o feed do Twitter dele, do Instagram: deixa eu ver o que está rolando aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver que batalha, que treta que eu posso entrar. Não, Davi está trilhando um caminho de obediência, e no caminho da obediência a luta chega. No caminho da obediência ele descobre o que é ser um vencedor. Perceba que ele está só cumprindo ordens. E quando ele vai ver a terceira ordem, porque a primeira cuida das ovelhas, a segunda cuida leva o mantimento, a terceira traz um relatório de como seus irmãos estavam. Quando ele vai obedecer a terceira ordem, ele não foi atrás do gigante, ele foi ver como seus irmãos estavam. E ele ouve o gigante amedrontando o povo. E ele fala: que é isso? Tem um gigante incircunciso, longe do povo de Deus, zombando do meu povo. Ninguém vai fazer nada. E ele começa a ver os soldados todos com medo. Ele começa a ver os seus próprios irmãos, ninguém se levantando, ninguém se colocando à disposição para vencer aquele gigante. Então Davi agora, ele vai para a batalha. Agora ele demonstra ser um vencedor. E para ser um vencedor, existem algumas características que eu enxergo na vida de Davi, e que eu quero rapidamente citá-las a você. Anote aí. Para você ser um vencedor, desenvolva uma mentalidade de vencedor. Para ser um vencedor, desenvolva uma mentalidade de vencedor. Eu sei, não julgue. É só falarmos hoje de mentalidade de vencedor que você fala: olha, tá vendo? Os pastores entrando na teologia coach, parece uns coaches pregando e tal. Calma, não julgue. A nossa diferença é a base, onde estamos alicerçados. A grande verdade é que os coaches, muito inteligentes como são, e tem alguns que são muito bons, e fazem um bom trabalho, e acabam ficando manchados por outros que não fazem um tão bom trabalho. Eles descobriram aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo. E começam então a utilizar de elementos bíblicos para tentar passar o seu discurso para que as pessoas comprem. Agora, vamos lá. Qual que é a diferença central? A grande maioria destes coaches, eles utilizam de uma abordagem antropocêntrica, egoísta, com o homem no centro de todas as coisas. Como que você vai desenvolver a mentalidade vencedor para os coaches? Não, você tem que acreditar em você mesmo, porque você tem algo em você que é maravilhoso. Olha no espelho, bate na tua cara e fala: eu sou bom, eu sou o cara. Então é isso, acorda às 5 da manhã, toma um banho gelado para mostrar que você é o cara forte, então você vai conseguir vencer. É isso, essa é a diferença central. Eles usam como base, como sustento, o eu. Nós
usamos como base o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quando eu falo de uma mentalidade de vencedor, eu não estou baseando esta mentalidade na minha capacidade humana, mas na minha filiação, que eu já conversei com você hoje. Naquele que me chamou, é Paulo dizendo a Romanos: vocês já são mais que vencedores, não porque vocês são bons, mas por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Então eu começo a mudar a minha mentalidade. Eu me posiciono como filho de Deus, por causa de Cristo, e eu posso declarar: eu sou mais que vencedor. Davi disse: ei, por que o pessoal está abatido? Versículo 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo vai lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha a diferença da mentalidade dos dois. Quem tem mentalidade de vencedor é impulsionado para o exponencial. Davi recebe um chamado para se tornar vencedor, mas ele já vivia aquilo na prática. Ele já realizava as funções que tinha com amor, com zelo, com dedicação. Davi já tinha uma mentalidade diferente. Craig Rochelle diz: sua vida se move na direção dos seus pensamentos mais fortes. A Bíblia diz: como o homem se imagina, assim ele é. Se você está em Cristo, a palavra vai dizer que você já tem esta mentalidade, só não está usufruindo. Onde que eu vejo isso, pastor? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Cristo disse, Jesus disse: nesse mundo terão aflições, tem de bom ânimo, por quê? O que ele diz? O que ele fez? Ele venceu. Jesus é vencedor ou não é? Jesus venceu a morte ou não venceu? E a Bíblia vai dizer que agora que eu estou em Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então eu tenho uma mente de vencedor ou não tenho? Eu tenho. O problema é que muitas vezes eu não estou usufruindo dela. Eu estou me portando como um derrotado. Eu estou andando como um bastardo, um órfão, e não como um filho. Porque se eu sou filho por meio da adoção, daquilo que Cristo fez por mim, agora eu tenho a mente dele, eu já estou me diferenciando de todos os outros desistentes. Eu tenho a mente de Cristo. Enquanto você não desenvolver essa mentalidade de vencedor, você não está pronto para passar de fase, mudar de estação. Davi tinha, porque ele valorizava suas habilidades e ele valorizava o que Deus havia depositado nele. E ele já se preparava para suas vitórias muito antes de enfrentar os seus gigantes. Anote aí, para ser um vencedor, valorize as suas habilidades. Valorize as suas habilidades. Olha o que Davi responde no versículo 34 para o Saul: este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão e um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Deus dos exércitos, o Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Olha só, Davi já tinha habilidades que ele cultivava. Davi já havia vencido outras lutas, porque ele não esperou a sua maior batalha chegar para desenvolver esta mentalidade. Ele já estava valorizando aquilo que Deus havia depositado sobre ele muito antes, e já fazia no pouco aquilo que faria no muito. Lá em meio ao pasto, ele diz: uma vez eu afugentei um urso, uma vez eu afugentei um leão. Agora, qual que é a chave? A Bíblia vai nos mostrar um Davi arpista que amava a presença de Deus. Um Davi que, em meio às ovelhas do seu pai, ele parava tudo o que estava fazendo para usar a sua harpa como instrumento de adoração. Davi se demonstra em seus escritos, em seus salmos, como um amante radical da presença manifesta de Deus.
E aquilo preenchia tanto, e aquilo fazia com que ele acreditasse tanto nas suas habilidades, tanto no que Deus já deu para ele, que quando aparecia um leão, quando aparecia um urso, ele não se acovardava, ele tinha coragem, porque ele estava cheio da presença. E é isso. O que Deus colocou em você e o que você está alimentando diariamente? Se você alimenta o teu coração de fofoca, de frustração, de desastres e daquilo que não serve para nada. Sempre que um urso aparecer na tua frente, um leão, um gigante, o que você vai fazer? Você vai fugir, você vai ficar com medo, você vai se acovardar. Mas aqueles que estão cheios da presença, aqueles que em todo momento estão dispostos a adorá-lo, aqueles que estão a todo momento dispostos a agradecê-lo por aquilo que ele já colocou dentro de nós, eles estão sempre prontos quando os desafios chegarem. Davi, então, no versículo 38, vê Saul tentando colocar a sua própria armadura em Davi. Pôs um capacete de bronze na cabeça, vestiu com couraça. Davi cingiu uma espada, uma armadura e tentou andar, mas jamais havia usado ela. Então Davi diz a Saul: não posso andar com isso, eu nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão. Meu irmão, qual que é a primeira coisa que Davi pegou? O seu cajado, porque Davi era um pastor. Davi não queria se comparar com Saul. Davi não queria se comparar com outros guerreiros. Valorize o que Deus colocou dentro de você. A armadilha da comparação tem ceifado a vida de muitos. E só cai nessa armadilha quem não valoriza o que tem. Às vezes você está esperando uma boa armadura para avançar e vencer. Quando Deus me dá, quando Deus fizer, quando Deus me ajudar, quando Deus me promover, quando alguém olhar para mim, e você está esperando uma armadura que não é tua. O que Deus já te deu? Deus tinha dado um cajado para Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele não ficou se comparando, porque se eu fosse um pastor, muitas pessoas, porque se eu for, falar do púlpito é fácil. Se eu fosse pastor, se eu fosse líder, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, se alguém me valorizasse, se eu tivesse oportunidade. O que Deus já te deu em mãos para fazer? Ele tinha um cajado e ele tinha a sua funda. Com o que Deus deu para ele, ele fez as oportunidades aparecerem e os gigantes se dobrarem. Para de se comparar, valorize o que Deus te deu. Não despreze as suas habilidades hoje, elas são essenciais para as transições da tua vida. Priorize, valorize, cresça ainda mais nas habilidades que você tem. Terceiro, gere uma santa inconformidade. Quando no versículo 21, diz que Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável e foi lá ver como seus irmãos estavam. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Então Davi viu uma oportunidade, gerou uma inconformidade. Não dá para ser assim. Não dá para continuar tendo um povo derrotado. Davi foi para o campo da batalha para obedecer ao pai. Ele tinha duas tarefas: levar mantimentos e trazer notícias. Mas quando está lá ouvindo as notícias, ele ouve. E aquilo gera uma inconformidade. Um gigante, com quase os seus 3 metros de altura, estava desafiando e afrontando o povo de Deus. Nesse momento uma inquietação toma conta de Davi. Ele tem uma mentalidade de vencedor, as suas habilidades, ele aceita o desafio. Enquanto Davi obedecia, ele enxergava oportunidades. Mas quem está acomodado não enxerga. Só os inconformados enxergam oportunidades. No versículo 25, ele está ouvindo e de repente Davi pergunta: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Davi se interessa por uma proposta que ele ouve sendo especulada e conversada pelos soldados. A proposta era riquezas, prosperidade. A promessa era casar-se com a princesa. E a promessa era isenção de impostos para toda a família. Sim, só os vencedores, só os inconformados enxergam oportunidades onde ninguém enxerga. Então Davi pergunta de novo, e pela segunda vez ele ouve qual era a proposta. Guarde isso. Por 2 vezes ele
recebe aquela palavra. E aqui, algo comum vai acontecer sempre, os covardes vão tentar te parar. O Eliabe, o irmão mais velho, aquele que foi rejeitado lá, porque todo mundo achou que era ele, o rei, talvez amargurado, porque ele pensou que ia ser ungido e não foi, cheio de ressentimento, e covarde, porque não queria enfrentar o gigante, ele tenta parar, ele tenta zombar de Davi, ele fala: ei, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar cuidando daquelas poucas ovelhas? Porque enquanto os inconformados veem possibilidades, veem oportunidades, os covardes vão tentar te parar. E a crítica é a arma dos covardes. Mas é nessa hora que você precisa alimentar sua mente com aquilo que te ativa. Davi disse: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Olha isso aqui, que incrível. Você tem que ser seletivo com o que você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Então a incredulidade também. São coisas proporcionais, inversamente proporcionais. A fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Quem que você está ouvindo? Davi já tinha ouvido por 2 vezes o que ele ganharia: riquezas, a princesa e isenção de impostos. E ele está então inconformado e com oportunidade. Não, eu sou vencedor, eu vou conquistar, eu vi a oportunidade, Deus vai me dar, eu fui fiel até aqui, vai acontecer. Quando o seu irmão tenta pará-lo, falando: você é só um menino, você cuida das suas poucas ovelhas, você não é nada, você não vai conseguir. Sabe qual que é a primeira coisa que Davi faz? Ele não fica ouvindo o seu irmão, ele não fica nem tentando discutir. Ei, para de tentar discutir com covardes que estão tentando te atrapalhar a avançar e vencer. Ele não tenta nem discutir, ele vira para o outro lado e diz: ei, o que era mesmo o prêmio? E pela 3ª vez ele ouve: o que ele está fazendo? Ele está trazendo à memória aquilo que dá esperança, ele está afirmando ao seu interior qual era o prêmio que ele estava indo buscar. E aqui, caminhando para o final, e aqui a gente já vai terminar, o pessoal do louvor já pode entrar. Entenda que se Deus te chamou para vencer, você tem que entender que não se mata gigantes com pedras. Não se mata gigante com pedras, gigante se mata com espada. Davi então tira aquela armadura, cheio então do poder de Deus, cheio de entendimento da oportunidade que estava à vista. Ele vai para a batalha, ele pega suas pedras, ele pega a sua funda. 5 pedras ele coloca lá, e aí ele chega diante do gigante. O gigante está vindo contra ele, e zomba dele mais uma vez. Ele reafirma a sua alma: você vem a mim com espada e lança, eu estou indo a você com aquilo que eu aprendi a valorizar lá no campo, com a presença do Senhor dos Exércitos, com a presença que me livrou do urso, com a presença que me livrou do leão, com a presença que me fez andar em obediência até aqui. E ele lança a pedra, mas perceba que não é a pedra que mata o Golias. A pedra derruba as suas habilidades, aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Ele te fez valorizar, crescer e melhorar a cada dia e treinar a cada dia. Muitas vezes não vão matar o gigante, mas vão derrubá-lo. Então quando ele chega diante do gigante, ele pega a espada do próprio gigante e executa. Ei, eu quero dizer a você hoje que tudo aquilo que o gigante conquistou, Deus está preparando como espólio para você de guerra. Davi pega as armas dos filisteus como espólio de vitória. E Deus vai te dar a oportunidade de matar esses gigantes, não com pedra, mas com a espada que Deus irá te dar. Não é com as tuas habilidades. Se fosse com a pedra, Davi talvez poderia ter falado: ó, como que eu sou bom mesmo. Mas não. Com as minhas habilidades eu derrubei o gigante, mas eu só matei ele com a espada que Deus me deu, porque ainda continua sendo ele. Pastor, e quando eu matar o gigante? E quando eu vencer o gigante? Não pare. Versículo 5 do capítulo 18. Davi saía por onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. Versículo 14. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Ei, se a Bíblia diz que até quando Jesus venceu no deserto, Satanás não deixou ele
de uma vez por todas, mas só até a ocasião oportuna? Por que você acha que as lutas vão parar? Por que você acha que os gigantes nunca mais vão aparecer? Golias não foi o último gigante de Davi. Davi venceu muitas outras batalhas no poder do Espírito. Não pare. Não pare. Porque a cada batalha Deus está te dando mais resiliência. Deus está te dando mais um espírito de guerreiro. E no poder do Espírito de Deus, lembre-se, você não luta para a vitória, você luta a partir da vitória, porque nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós.